Agora, então, vou mostrar para vocês as frações importantes aqui do petróleo, tá? Tem uma fração que não está desenhada aqui, porque ela não é tão importante, que é, eu vou desenhar ela aqui em cima, que seria a primeira fração, que se chama gás de petróleo. O gás de petróleo, só para vocês saberem, é uma mistura de C1 e C2, ou seja, metano e etano. É basicamente a composição do gás natural, é como se fosse um gás natural que estava dentro do petróleo. Como é muito pouco, eles acabam não usando para nada, eles acabam deixando sair lá em cima na torre e queimando. Eles queimam para quê? Vamos lembrar que eu já dei metano para vocês. Por que eles queimam? Para evitar que o metano saia para a atmosfera, porque ele é pior para o efeito estufa do que o CO2. Então eles queimam para evitar metano na atmosfera, metano e etano, causando efeito estufa maior ainda do que o CO2. Então eles queimam essa fração aqui. Não é uma fração importante. Vamos participar de uma análise a partir da segunda fração. Então, primeira fração não é tão importante. Já a partir da segunda fração, aí sim é importante. Segunda fração chamada de gás combustível, mas o principal nome é gás de cozinha. Exatamente, é gás de cozinha. Saiu meio apertado aqui o de cozinha, né? Vamos riscar aqui. Vamos botar só gás de cozinha, tá? Então, o gás de cozinha, que também, e aí assim o nome que é mais técnico, GLP, gás liquefeito de petróleo, né? O gás liquefeito de petróleo é feito de C3C4. Então, o que tem aqui dentro? Cara, muito importante isso. Propano e butano. Já caiu várias vezes, inclusive no Enem, dizendo que o gás de cozinha era composto de metano. Opa, louquinha, metano é o gás de petróleo, metano é o gás natural, metano é o GNV que eu já dei. Gás de cozinha aí no teu fogão, esse veículo feminino que tu começa a pilotar e viaja pelo mundo todo, tu faz uma pizza e tu pensa que tá na Itália, tu faz um estrogonofe e tu pensa que tá na França, tu faz uma carne de sol e pensa que está no Nordeste. Cara, este gás não é metano. Metano, CH4, é o gás natural, o GNV, e o gás de petróleo, essa fração que eles descartam. O gás de cozinha é C3H8, que é o propano, e C4H10, que é o butano. Te liga nisso. Se eu quiser ainda abrir, é o C3, CH3, CH2, CH3, o propano, prop, 3 carbonos, e o CH3, CH2, CH2, CH3, o butano. Certo? Então, muito cuidado com isso. O GLP é o gás de cozinha e ele é uma mistura de propano e butano, principalmente butano. É o que tem mais, tá? Então não vai cair nessa aí, não vai ser trouxa aí, os caras te enrolarem de, o metano é o gás de cozinha. Metano é gás natural. Apesar de que hoje em dia já estão usando metano na cozinha. Vários condomínios têm metano, gás natural, chegando no fogão. Mas esse não é chamado de gás de cozinha. Eu estou usando gás natural na cozinha. É o gás natural residencial. Agora, o nome técnico, gás de cozinha, GLP, aí é propano e butano. Tá? Outra informação importante sobre ele. Ele não tem cheiro, pessoal. Os 4 primeiros hidrocarbonetos gasosos, metano, etano, propano e butano, não tem cheiro. É inodoro. Tá, mas como é que o gás de cozinha lá em casa tem cheiro? Porque eles botam para feder, atenção, para identificar vazamento e para feder, eles colocam o que lá dentro? Eles colocam um tio álcool. Olha que legal, dá até para relacionar. Pensa no tio álcool, que é
irmão do teu pai aí, o tio álcool, gambá. Por que o apelido dele é gambá? Porque fede. Atenção, tio álcool é aquele gambá, irmão do teu pai, que fede. Todo mundo tem um tio álcool na família. Então esse tio álcool, esse gambá, que é colocado no gás de cozinha, é esse composto aqui, CH3SH. E o que significa tio álcool? Tio é enxofre. Álcool era OH, então tio álcool é que eu substituí o O pelo enxofre. Então, em vez de OH, eu tenho SH. Isto aqui se chama metanotiol. Em vez de metanol, é metanotiol. Também chamado metilmercaptana. O apelido destes tio-álcool são mercaptanas. É um termo aí antigo que se deu. Então, se vier com papinho de tio-álcool, de fedê, de mercaptana, é esse o cheiro do gás de cozinha que eu tô falando agora e tá vindo na tua mente. Tu reconhece esse cheiro. Pierre, por que botaram este composto específico? Vou dizer para vocês, gurizada. Eles fizeram vários estudos e o nosso nariz é muito sensível a esse composto aqui. Se o nosso nariz é muito sensível a esse composto, então com pequeno vazamento dele, junto com o gás de cozinha, tu já sabe que está vazando. Tu identifica fácil. Então tu imagina o seguinte, como é que tu ia identificar que está vazando gás se eu não tenho esse mercaptano aqui? O gás é inodoro, o gás de cozinha ia vazar, tu não ia saber, quando tu ligasse um fósforo ia explodir a casa inteira. Tu ia identificar quando tu estava lá em cima, quando explodiu, tu estava lá em cima, meu Deus, explodiu, bum, ia cair no chão morto. Então, eles colocam este composto específico porque, primeiro, ele é um cheiro diferente de tudo, ele é um cheiro característico, não é um cheiro de peido, não é um cheiro de comida, não é um cheiro de nada que possa ser do nosso dia a dia. Ele é um cheiro diferente, característico, e o nosso nariz é muito sensível. Com pequeno vazamento, tu já vai identificar essa presença, tá? Então, aqui ó, gás de cozinha, GLP, propano e butano, não tem cheiro, é um combustível do fogão, e para feder e eu identificar que tem um vazamento, eles colocam metilmercaptana, ou metanotiol, que é um tio-álcool, uma mercaptana, que é um composto que tem o SH, que tem o enxofre. Na real é o enxofre que fede, né? O fedor é o enxofre, tá? Então, isso aqui é bem importante, já caiu algumas vezes nos vestibulares e no Enem, ok? Bom, vamos dar uma limpadinha aqui. E vamos falar um pouquinho de gasolina. Vamos mudar de cor aqui para falar de gasolina. Bom, pessoal, gasolina é uma outra fração importante aqui do petróleo. A gasolina é uma fração combustível que tem aqui está entre 7 e 8, mas ela costuma ter até de 6 até 10 carbonos, dependendo do tipo da gasolina. Tá? Costuma ter de 6 a 10 carbonos. Mas o ideal é que ela tenha 8. E isto a gente vai derivar para o termo octanagem. A octanagem da gasolina é importante, os caras cobram. A gasolina deve ter muita octanagem. O principal componente da gasolina, eu vou desenhar aqui para vocês, é esse cara aqui. Muito importante. E depois eu vou explicar por quê. E aí, o pessoal que já estudou orgânica, como é que ficaria o nome? A cadeia principal tem 5 carbonos e eu tenho 3 ramificações do tipo metil. Como eu tenho que numerar, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, 3, 4 e 5. Então, as ramificações estão nos carbonos 2 vezes no carbono 2, o metil, e 1 vez no carbono 4. Né? Então, se eu quiser fazer aqui a nomenclatura, o nome fica 2, que é esse aqui, vírgula 2, que é essa outra ramificação, vírgula 4, que é essa outra ramificação, trimetil, porque são 3 metil, pentano, que é o nome da cadeia principal.
Então, o principal componente da gasolina é o 2,2,4-trimetilpentano. Mas a pergunta é, se tem 5 carbonos e 3 metil, qual é o total? 8. Mas é um 8 todo ramificado, ele não é o N-octano, o N quer dizer liso. Ele é o todo esgualepado, todo ramificado. O apelido que foi dado para ele foi iso-octano. Então, o que vem a ser o índice? Olha que legal que eles botam lá, índice de octanagem. É a porcentagem de iso-octano na gasolina. Uma gasolina será muito melhor quanto maior a porcentagem de iso-octano. Isto é o índice de octanagem, é medir a porcentagem de octano. Uma gasolina normal, geralmente tem lá 80% para cima de iso-octano. Uma gasolina premium, vamos dizer a normal aí, uma gasolina premium tem mais de 90% de iso-octano. Isso é uma gasolina premium, né? Podium, tem vários nomes aí, dependendo da marca do posto, marca da distribuidora de combustível. Então, a partir de hoje, tu não sabia, tem que saber. O que significa índice de octanagem? Índice de octanagem significa a quantidade de iso-octano dentro da gasolina. A quantidade do 2,2,4-trimetilpentano dentro da gasolina. E a gasolina normal, a gasolina comum, tem que ter mais de 80%. A gasolina premium tem mais de 90%. E agora uma cagada. Não tem nada a ver o cu com as calças com gasolina aditivada, pessoal. A gasolina, como o nome já diz, aditivada, não mede a octanagem. Ela recebe um aditivo. Ela recebe um detergente. O aditivo que ela recebe é um detergente para limpar os bicos injetores do motor. No fundo, a gasolina aditivada ela é mais limpa, ela causa menos fuligem, ela limpa melhor as coisas para funcionar, mas ela não tem mais octanagem. A que tem mais octanagem é a gasolina premium. Se você for no posto de gasolina, está escrito gasolina comum, gasolina aditivada e gasolina premium. A gasolina comum e a gasolina aditivada, em geral, tem a mesma octanagem. A gasolina premium, que aí sim, ela tem uma octanagem maior e por isso que ela é mais cara. Tá? Bom, para a gente matar essa história de octanagem aqui, eu quero saber o seguinte, por que é o iso-octano todo ramificado e não o liso? Deixa eu fazer um desenho aqui desse lado. Os motores de carro, eles funcionam a compressão. Tem um pistão, faz de conta que está aqui o recipiente lá onde vai ter a explosão, a câmara de combustão. Ela tem um pistão que tem que descer. Tipo um êmbolo. Esse pistão vai ter que descer. No que esse pistão desce, o combustível explode. Por isso é câmara de combustão, de explosão. Câmara de explosão. Então, quando esse êmbolo pressiona o combustível, aí tem uma válvula que injeta ar e outra válvula que injeta combustível. Tá? Então, nós vamos ter ar e combustível. Quando eu pressionar aqui, vai ter uma explosão. A ideia é a seguinte, quando ele for líquido, ele quase não sofre compressão. Se eu tivesse aqui um líquido, esse líquido, o pistão ia baixar, já ia explodir. Então o curso do pistão ia ser curto, não ia dar bastante rendimento. Agora, se eu tenho aqui um gás, esse gás sofre mais compressão. E aí o êmbolo desce até aqui embaixo. Aí só explode quando o gás não tem mais como ser comprimido. Aí explode. Então o curso do pistão é maior. Ó. É tudo isso aqui. Enquanto que se eu não tivesse um gás, se eu tivesse um líquido, o curso do pistão era curtinho. Era só isso aqui. Tá? Então, o ideal é que o combustível dentro da câmara de combustão vire gás. E aí vem a minha pergunta. Para ele virar gás, é melhor a cadeia ser lisa, onde a interação é bem forte, ou é melhor as cadeias serem ramificadas, onde a interação é longe, é fraca? Olha, para virar gás é melhor ser ramificado. Então, resumindo o que eu estou dizendo aqui, por que tem que ser o iso-octano o índice de octanagem? Porque ele é mais volátil.
É melhor a gasolina ser volátil, é melhor ele virar gás, porque dentro do motor a compressão fica melhor. Então, eles preferem, em vez do N-octano, que é liso, o iso-octano, que é ramificado. Tá? Então, sobre a gasolina, essa era uma informação importante, ok? Vamos dar uma limpadinha. Bom, pessoal, continuando a nossa destilação do petróleo, já falei do gás de cozinha, GLP, já falei da gasolina, da octanagem. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a nafta, né? A nafta. A nafta é a parte que vai para o polo petroquímico, ela vai para o polo petroquímico e ela não tem objetivo de combustível, hein? Percebam? Até aqui, gás de cozinha, combustível. Gasolina, combustível. Já a nafta, o objetivo dela não é combustível. Ela vai para o polo petroquímico para ser matéria-prima de polímero. Ela vai lá fazer polímero. O que vai ter? Vai ter borracha, plástico, resina. Tá? Então ela vai para o polo petroquímico para se transformar nesses componentes aqui, né? Em polímeros do nosso dia a dia. Plásticos, borrachas, resinas. Então tudo isso vem da nafta. É uma fração, se vai lá para o polo petroquímico fazer polímero, que precisa ter uma característica, ela precisa ter alcenos. Apelido dos alcenos, olefinas. Então, a nafta é a fração olefínica, é a fração que tem alcenos. Tá aí, o que é olefínica, o que tem alceno? Tem liga dupla para poder quebrar e formar o polímero. Depois nós vamos aprender. O principal componente da nafta é o eteno, o etileno, como eles chamam na indústria, né? Como eles chamam popularmente o eteno. Então, a indústria petroquímica necessita a principal matéria-prima, alcenos, olefinas, cadeias com liga dupla para poder fazer polímero. E quem tem isso é a nafta. A nafta é a matéria-prima para a gente começar a fazer polímeros, começar a fazer plásticos, borrachas, resinas. Então a nafta é a matéria-prima que sai do petróleo e vai para o polo petroquímico, certo? Bem importante. Querosene. Olha, pessoal, querosene é combustível de avião, querosene é solvente. É isso que tem que saber. Pode ser usado como combustível. Alguns tipos de querosene aí são usados como combustível. E solvente. O principal uso do nosso dia a dia na querosene é solvente. Fazer isarrás, fazer aqueles produtos para tirar tinta, para tirar coisas apolares, tirar óleo, isso tudo é querosene. Aquelas manchas de óleo, o pessoal da oficina ali tira com querosene. Querosene então é muito usado como solvente ou com combustível de avião. Gasóleo, olha que fração importante. Gasóleo, professor, nunca vi falar nisso. Cara, ouviu? O gasóleo não é nada mais, nada menos do que o nome gay do diesel. Diesel é o tal do gasóleo. E olhem bem, o gasóleo, o diesel, ele tem em torno de 15 a 20 carbonos. Então percebam que ele é bem mais viscoso, mais grosso que a gasolina. Enquanto a gasolina tem em torno de 8 carbonos, o diesel tem mais de 20, em torno de 20 carbonos. Por isso ele é mais pesado, ele é um combustível mais pesado, mais grosso, mais viscoso. Tá, e qual é o grande problema disso? Dois problemas aqui. Pessoal, estou comparando gasolina, que é o combustível do teu carro, com o diesel, que é o combustível de ônibus, de caminhão, de alguns trens, navios. Qual é o grande problema do transporte público, né? O setor de transporte público. E o transporte de cargas. Olha que momento importante. Qual é o grande problema do transporte público e do transporte de cargas? É que é feito com ônibus, caminhão, navio, trem. É que esse é feito com diesel. E o transporte individual, o teu transporte, o transporte de pessoas,
sem ser coletivo, sem ser o transporte público, ele é com gasolina. E qual é a grande diferença do diesel e da gasolina? Olhem bem o diesel, ele é mais comprido a cadeia. Se tem mais carbonos, vai gerar mais efeito estufa. Percebam, gasolina e diesel. A gasolina, C8, H18. O diesel, C20, H42. Olhem bem a comparação. C8, H18, C20, H42. Quando eu for queimar o diesel, o que eu vou gerar? Para cada 1 mol do diesel, eu vou gerar 20 mols de CO2, causador de efeito estufa. Para cada 1 mol da gasolina, eu vou gerar 8 mols de CO2. Então tá na cara que o diesel é um vilão do efeito estufa, porque gera muito CO2 que fica lá fazendo o efeito estufa, retendo o calor na Terra e aumentando o aquecimento global, né? Aumentando a temperatura da Terra. E isso está na cara, 20 mol de CO2 para 8 mol de CO2. Então é bem mais causador do efeito estufa o diesel, né? Segunda questão, a gasolina é ralinha. Ela é ralinha, ela não está tão contaminada com enxofre. Então ela não tem enxofre para queimar e gerar CO2 e gerar chuva ácida. Já o diesel tem enxofre, muito contaminado com enxofre. E quem tem enxofre gera SO3. E se gera SO3, gera ácido sulfúrico. E se gera ácido sulfúrico, eu tenho aqui chuva ácida. O diesel tem características de causador de chuva ácida. Já a gasolina tem muito pouco enxofre ou quase nada, né? Tanto é que agora tem uma propaganda da Petrobras que está vendendo o diesel S não sei das quantas. O diesel lá que tem pouco enxofre. S não sei das quantas que eles purificaram, eles eliminaram através de processos de separação um pouco do enxofre, então ele causa menos chuva ácida. Bem legal essa ideia dos caras tirarem um pouco do enxofre, tem como tirar isso, é mais caro? É, mas polui menos. Então hoje em dia a Petrobras vende um diesel S não sei das quantas lá, que ele tem redução do teor de enxofre, obviamente causa menos chuva ácida. Certo? Então, sobre a questão da comparação diesel e gasolina, é muito importante. Agora, só para fazer mais um pitaco, tá? E o GNV, que é o metano? Porra, o GNV é CH4. Para cada 1 mol, tu gera 1 mol do CO2. Por isso que os táxis e alguns caminhões e alguns ônibus adaptados também estão usando gás natural. Para quê? Para poluir menos, além de ser mais barato, obviamente, né? Mas para cada 1 mol, tu gera um único mol de CO2. Então isso é importante, então isso é bem usado em questões do Enem. Te liga, o que é melhor? Usar diesel ou usar gasolina? Gasolina, que é menor, gera menos CO2 e é mais ralinha, não vem contaminado com enxofre, não causa chuva ácida. Gasolina ou gás natural? Gás natural, porque é menor ainda, vem menos contaminado com enxofre ainda, porque não é um líquido, é um gás. Como ele é um gás, ele queima melhor, ele é mais eficiente, não tem fuligem. Aqui, ó, gasolina queima pior do que o gás de cozinha, gera um pouquinho de fuligem. Diesel, pessoal, quanto mais grosso, quanto mais viscoso, quanto mais perto do sólido, mais queima incompleta. E se tem mais queima incompleta, mais fuligem. Então eu teria um terceiro problema do diesel aqui. Fuligem, que é aquela fumaça preta que vocês veem saindo dos ônibus e dos caminhões. Então, gerando fuligem, gera material particulado, tem poluição aérea, causa rinite. Isso tudo é ruim, isso tudo é prejudicial, isso tudo é poluição. Então, cada vez mais se abandona o diesel como ideia, passa-se a usar gasolina e até se abandona a gasolina e passa-se a usar gás natural. Se te perguntasse quem é o combustível da moda, em termos de petróleo, é gás natural, né? Na verdade, em termos de petróleo, em termos de combustíveis fósseis, né? Do petróleo é melhor usar a gasolina do que qualquer um dos outros componentes, ok? Bom, para terminar essa destilação, acima do diesel, a gente tem os lubrificantes, mais de 20 carbonos. Lubrificantes.
lubrificantes. Lubrifica o quê? Lubrifica o motor, cara. Lubrifica os motores dos aparelhos. Isto aqui não são lubrificantes biodegradáveis, são lubrificantes minerais. Isto aqui é óleo de motor, é óleo de máquina, da máquina de costura, dos aparelhos, dos trituradores, dos automóveis, das motos, dos mais variados tipos de veículos. Então, eu estou falando aqui de óleo lubrificante. Pessoal, não é lubrificante que tu usa, por exemplo, no sexo. Eu não tô falando do KY, guriazinha. E tu tá achando, o Pierre já tá botando putaria. Não, isso aqui é importante, cara. Caiu no Enem, tu pega o material ali nosso no Enem, tu vai ver a questão. A camisinha tem lubrificante. Pessoal que não fez sexo agora tá meio prejudicado, porque não tá sabendo o que é camisinha, lubrificante e tal. Então, mas dá pra comprar, vai na farmácia, compra pra tu ver lá, né? De repente tu faz até um treino, joga um 5 contra 1 aí sozinho os guri. Cara, a camisinha, o lubrificante da camisinha não pode ser derivado do petróleo. Por quê? Perguntou o Enem, cara, não sou eu que... Apesar que o assunto é bem interessante. Mas não sou eu que tô perguntando isso. O Enem perguntou por que a camisinha... tem um lubrificante que não pode ser mineral, não pode ser esse lubrificante aqui do carbono, não pode ser esse lubrificante aqui derivado do petróleo. Porque aqui em cima está a resposta. A borracha da camisinha também é hidrocarboneto. A borracha da camisinha também é apolar. Se esses lubrificantes aqui também são apolares, se tu botar esse lubrificante, ele vai dissolver a camisinha. Tu vai causar fissuras na camisinha. E aí tu vai romper e vai expor o teu tico e vai expor a guria. Tu imagina o seguinte, tu começa a usar lubrificante derivado do petróleo, a camisinha vai dissolvendo, tem a chance de vazar esperma, engravidar a guria ou pegar uma doença venérea, uma AIDS, sei lá. Então, o lubrificante que se bota na camisinha não é óleo aqui, pessoal. Fico até imaginando os caras também, né? Pegar e botar um lubrificante, passar óleo. Imagina o cara chega lá no super, lá no posto, me dá um óleo diesel aí, me dá um óleo lubrificante e passar no tico. Imagina. Além de ser tóxico, ser um cheiro ruim, isso aí é um troço que é combustível. Tu vai começar a fazer a fricção ali, vai fazer a fricção, quando tu vê, vai pegar fogo. Vai até pensar que que legal, que calor, tá me dando uma quentura. Vai achar que era aqueles lubrificantes hot. Pessoal, lubrificante de camisinha, KY e outros semelhantes, são lubrificantes que tem a base de álcool. São álcoois de cadeia longa para ser solúveis em água, para serem polares e não dissolver a gasolina. Os lubrificantes KY, os lubrificantes em gel, são todos à base de álcool gel. São lubrificantes que são polares, que são solúveis em água, inclusive, para tu tirar se tu quiser, mas que não atacam o material da camisinha. Tem uma questão no livro do Enem que é exatamente sobre isso. Então, olha que importante. Os lubrificantes derivados do petróleo são lubrificantes para motor, são lubrificantes para a parte maquinário da indústria, dos carros, dos transportes, enfim, do que for, ok? Bom, vamos adiante. Óleo combustível. Esse óleo combustível que está aqui, ó, vamos botar em vermelho aqui. Esse óleo combustível é óleo de caldeira, pessoal. Óleo de caldeira. Então, o óleo de caldeira, isso aqui é o óleo de caldeira, então, pessoal. Vamos falar um pouquinho de história, vamos fazer uma revisão. A primeira revolução industrial, ela foi feita a partir do carvão. Então, as fábricas, as indústrias eram abastecidas, o calor que elas precisavam para queimar, para forjar lá os metais, eram carvão. Então, o carvão é sólido. A queima é totalmente incompleta, gera fuligem, muita fuligem, fumaça preta que polui, gera muito SO3 para causar chuva ácida, porque afinal é sólido, e se é sólido vai ter muita contaminação com enxofre, vai causar muita chuva ácida, e além de tudo, são resíduos pesados com mais de 50 carbonos, então isso vai mais de 50 mol de CO2. Na segunda revolução industrial, os caras começaram a usar esse óleo de caldeira. Olha, cara, é uma vantagem, em vez de usar carvão, vamos usar o óleo. Ele é líquido, queima melhor, mas ainda ele tem muitos carbonos para gerar muito efeito estufa.
E ele tem ainda uma viscosidade e uma contaminação com enxofre grande que gera chuva ácida. Além de que ele continua usando um líquido, então não é uma queima perfeita, então vai ter queima incompleta, vai ter fuligem. Então, pelo menos o óleo de caldeira, em algum momento da humanidade, ele foi melhor do que o carvão, ele foi visto como um combustível que era vantajoso, tinha uma eficiência melhor térmica, ele tinha menos fuligem liberada, menos CO2 liberado e menos chuva ácida liberada. Então ele foi usado como uma vantagem. Hoje em dia a gente sabe que o óleo de caldeira já está ultrapassado, né? Então muitas indústrias já substituíram o óleo de caldeira pelo GNV, gás natural. Por quê? Porque gera menos efeito estufa, bem menos um único mol de CO2, e ele não tem contaminação com enxofre, porque ele não é líquido, e ele é sólido, e ele é gás, o que faz com que ele queima melhor, queima praticamente completa, então não gera fuligem, gera menos CO2 e não tem enxofre, porque ele não é contaminado com enxofre, então ele certamente vai ter uma eficiência melhor. Queima melhor, polui menos, então as indústrias hoje do centro do país, ali, toda a nossa rede industrial de São Paulo, trocou a matriz energética de óleo de caldeira, que era isso aqui, por gás natural. Então essa ideia é importante, ok? Para terminarmos, então, o petróleo, aqui embaixo nós temos os resíduos sólidos, os resíduos pesados. Resíduos atmosféricos, pessoal, são gases que eles liberam depois. Gases que não conseguiram subir, que acabaram se formando aqui e eles acabam liberando, tá? São gases que não têm importância para nós. Agora, os resíduos pesados, sim. O que seriam os resíduos pesados? Seria o piche, o coque, que não é o coque esse que tu faz no teu cabelinho aí pra ficar, né, mais sensual, coisa e tal, ou pra passar o calor, né, esse coquezinho que tu fez aí. Então, pessoal, o piche, o coque, são resíduos sólidos, basicamente carbono, muito carbono. E eles são usados basicamente na indústria de estradas, ou seja, para fazer asfalto. Basicamente para fazer asfalto. E na siderúrgica. Na indústria siderúrgica, e isso aqui é bem importante para o Enem. Os caras gostam de cobrar. Para que serve o coque, o piche? É rico em carbono. Carbono mais o ferro do minério de ferro vai dar o aço, que é uma liga metálica. Então toda a indústria metaleira, indústria metal, ela precisa de aço, ela precisa de ferro e carbono. E onde é que eu faço isso? Eu faço isso na siderúrgica. Eu pego, boto em altos fornos, fornos com mais temperatura do que aqui esse forno do petróleo, forno com uma altíssima temperatura para fazer o ferro gusa, que eles chamam, que é a mistura que vai formar o aço, que é ferro com carbono. Tá, da onde é que vem o ferro? Do minério de ferro. Fe2O3. Da onde é que vem o carbono? O carbono vem do coque. O carbono vem da destilação do petróleo. Tá? O carbono vem do coque, o carbono vem da destilação do petróleo. Então, o que a gente tem que ficar daqui? Os resíduos sólidos têm uma aplicação muito importante. Fazer asfalto e fazer aço. Né? Então imagina a quantidade de aço que a gente tem, que a gente usa aí no dia a dia. Então para vocês verem como esses resíduos da refinaria de petróleo, além de ser um troço que eles não iam aproveitar e ficar sólido no fundo lá, o que eles vão fazer com isso? Onde é que eles vão botar esse sólido? Eles vendem hoje em dia e ganham dinheiro. Hoje em dia não, desde sempre, para fazer asfalto e para fazer aço. Ok? Então, olha quanta coisa tinha a destilação do petróleo, cruzado. E eles cobram isso de vocês. Vocês têm que saber todos esses detalhes da destilação do petróleo aqui. Ok? Então, vamos adiante. Seguindo então, gurizada, nós vamos aqui ver um termo perigosíssimo que aparece nas questões do petróleo. Craqueamento, também chamado de pirólise, é muito do mal. Pessoal, aqui craque é quebrar. Quebrar é um processo químico, tu quebra cadeia, uma quebra de cadeias. E se eu quebrar cadeias, eu estou quebrando ligações químicas, eu estou fazendo um fenômeno químico. E muita gente confunde craqueamento com fracionamento, que é um fenômeno físico.
Então agora, para não errar mais, craqueamento é um processo químico feito depois do fracionamento. Eu vou recapitular: o petróleo vem bruto, eu limpo. Ele fica petróleo cru, eu largo no forno, ele ferve, sofre destilação fracionada, condensa as mais variadas frações, gás de cozinha, gasolina, nafta, querosene, tudo isso vai saindo. Tudo isso se chama fracionamento, se chama destilação fracionada, e tudo isso é um processo físico. Lá pelas tantas, eu vou gerar querosene, que tem 14, 15, 16 carbonos. Esta querosene não tem grande uso e tem grande quantidade no petróleo. Mas eu preciso gasolina. Eu preciso gasolina, que está na faixa de C8. Pensem comigo, se eu tenho lá uma cadeia que tem 16 carbonos de querosene, e eu não tenho grande aplicação, ela vai ficar no reservatório, ela vai ficar armazenada, mas está me faltando gasolina no mundo, eu posso, vamos mudar de cor aqui, quebrar esta cadeia longa e transformar ela em duas cadeias menores. Então, para que eles usam de fato o craqueamento? Para quebrar cadeias mais longas, que eu não estava usando, e transformar em cadeias mais curtas de gasolina. A principal aplicação do craqueamento é produção de mais gasolina, mais cadeias menores. Agora, para isso eu preciso calor, para isso eu preciso um catalisador, para isso eu preciso uma série de opções que eu tenho para fazer essa quebra de cadeia. Cada vez avança mais, os caras cada vez são mais eficientes, cada vez eles conseguem quebrar mais no lugar certo, às vezes quebrar e deixar ramificada, que é bom também, né? Os caras têm técnicas aí para fazer isso bem avançadas. Agora, o que tu não pode esquecer é: craqueamento é feito depois da destilação, depois que eu já separei. Eu pego uma cadeia que está pronta, que está separada lá, e quebro ela, destruo e transformo em outras duas menores. Por isso, o craqueamento é um processo químico, que é feito antes ou depois da destilação? Depois. E é feito para quê? Para obter cadeias pequenas a partir de cadeias longas. A principal aplicação prática é produzir mais gasolina. Olha aqui, cadeias longas, catalisador, calor, eu quebro e gero cadeias curtas. Então, por exemplo, o gás óleo pesado eu posso transformar em querosene, em gasolina. Eu posso fazer a querosene se transformar em gasolina. Eu posso fazer, inclusive, a gasolina virar gás de cozinha, só que ninguém vai querer fazer isso, né? Transformar a gasolina em gás de cozinha, porque afinal a gente tem maior demanda de gasolina, certo? Então, muito cuidado com isso. Craqueamento é diferente de fracionamento. Fracionamento é processo físico para separar as frações do petróleo. Depois que as frações estão separadas, eu posso pegar as frações maiores e destruí-las, quebrá-las e transformar em frações menores e aumentar a quantidade de gasolina. Isso é o craqueamento. Normalmente é feito por calor, por catalisador. Ok? Vamos dar uma limpadinha aqui. Para terminar o petróleo, gurizada, eu quero falar só mais duas coisas. Existe o processo inverso ao craqueamento, que seria a polimerização, que nós vamos estudar depois, né? Polimerizar é pegar cadeias pequenas e juntar fazendo cadeias maiores. Tá? Então, polimerizar, polímero, vários. Tu pega vários monômeros que são pequenos e junta os monômeros para fazer um grande polímero. Polimerizar também é um processo químico. Inverso do craqueamento. Craqueamento tu pega cadeias longas, quebra em cadeias menores. Polimerização, tu pega cadeias menores e transforma em cadeias gigantes, cadeias de polímeros. Tá? Então, fenômeno químico também. Tá? Eu também posso usar uma coisa que a gente chama de alquilação, que é para ramificar a cadeia. Então, faz de conta que eu tenho uma cadeia lisa. Agora eu não quero aumentar a cadeia, mas quero ramificar. Aí eu boto um CH3, eu boto um radical alquila. Como o radical que a gente bota é radical alquila, ele chama de alquilação. Depois nós vamos aprender isso lá em reações orgânicas. Tá? Então, se cair na prova, polimerização e alquilação, está aumentando o composto, está deixando ele maior, com mais massa. É o contrário do craqueamento, que está destruindo, que é uma decomposição e que está gerando cadeias menores. Ok? Bom, e por fim, pessoal, aqui nessa parte final do livro, está toda aquela parte de poluição que eu já te falei.
Aqui uma fumaça branca, provavelmente essa poluição aqui, nós estamos no carro, nós estamos queimando gasolina, nós estamos tendo queima incompleta, e nós estamos tendo queima incompleta, não tem aquela fumaça, queima completa, desculpa, nós não estamos tendo aquela fumaça preta, aquela fuligem, né? Então, agora, se fosse diesel, eu já ia ter aqui partículas sólidas da fuligem, aí eu já teria, então, uma fumaça mais preta. Tá? Então, toda a parte de ambiente é importante você saber que o diesel é pior do que a gasolina, mas é melhor que o carvão. O carvão é o pior de todos. Chuva ácida, muito material particulado, muita queima incompleta e muito CO2. O diesel é melhor que o carvão? Sim, mas o diesel é pior que a gasolina e a gasolina é pior do que o metano. A gasolina é pior do que o gás natural. Então, isso aqui está falando de uma análise ambiental que eu não preciso te dizer que é a preocupação máxima que o Enem tem em relação ao petróleo, em relação aos combustíveis. Cai quais as frações, para que usa, qual é... Sim. Cai para analisar o combustível, se ele é melhor, se ele é mais eficiente, em que ele é usado? Sim. Agora, o que mais cai é a parte de poluição, a parte do meio ambiente. Certo? E nesse sentido, vamos ver se vocês prestaram atenção no que eu falei, a última coisa que eu vou falar agora, para terminar o petróleo então aqui, me diz agora, quero ver se tu sabe, qual é o pior vilão então em termos ambientais, hoje em dia? 1, 2, 3 e diesel. Mas por que o diesel? Porque ele é usado muito, é muito mais usado que o carvão, é muito mais usado do que a gasolina. Por quê? Porque o diesel é o combustível dos transportes coletivos, ônibus, dos transportes de carga, caminhões, trens, navios. Então, toda a parte de transporte coletivo de pessoas e de transporte de carga é feito a diesel. E o diesel, então, gera muito efeito estufa, muita chuva ácida, muito material particulado, pela quantidade. Ele é melhor que o carvão, mas ele é o maior combustível usado em termos planetários, ok? Bom, acho que deu para dar uma boa revisada no petróleo aí. Dei uma bela estudada, em seguida lanço aí para vocês um pouquinho sobre o carvão. Bem mais curtinho, o carvão tem bem menos coisa para estudar, mas daqui a pouco estou lançando o carvão para vocês. Abraço, até mais, tchau!